Bem, cá estamos nós de novo, agora para falar então dos médios e dos avançados. Esta parte do vosso plantel vai ser onde provavelmente vocês vão investir grande parte do budget. Desde logo porque duas das figuras mais proeminentes da Liga Inglesa e da Fantasy Premier League são os dois jogadores mais caros. Salah 13.0, Harry Kane 12.5. Foram os dois melhores marcadores da época passada. E à partida são jogadores que qualquer um de nós gosta e gostaria de ter. Eu acho que, e já falámos disso também nos nossos vídeos, Salah neste momento existe mais um momento cénico daquilo que pode ser o rendimento de Salah e portanto ninguém quer arriscar não ter e portanto apesar de custar muito investir 13.0 num jogador, eu acho que a grande maioria vai fazê-lo, pelo menos nestas primeiras jornadas, e de facto se verificar que Salah não está a ter um rendimento assim tão elevado, depois acabará por procurar um outro jogador no meio campo do Liverpool. Há vários outros elementos também com potencial, desde logo Mané, eventualmente Keita, e portanto será necessário esperar. Estas 4 primeiras jornadas também são favoráveis para o Liverpool e eu acho que isso ajuda a que Salah seja um jogador a manter. No meu caso, lá está, tenho Salah, tenho Eriksen, que é aparentemente um médio mais garantido como titular nesta fase, porque houve vários jogadores do Tottenham a chegarem mais tarde. Tenho também Bernardo Silva. Depois do jogo da Supertaça do passado domingo, fiquei desde logo entusiasmado com a possibilidade de o colocar, apesar de ter algum receio que possa não ser um titular regular. O que é facto é que depois as declarações do Guardiola vieram ajudar ainda mais e apesar desta primeira jornada ser contra o Arsenal, Bernardo foi muito feliz no Emirates o ano passado e vou apostar nisso. E depois tenho 2 médios mais baratos, o que também normalmente, pelo menos um médio mais barato é necessário, um médio de 4,5, que neste momento é Stephens, que é dos médios mais colocados do jogo, muito pelo valor que tem e pela possibilidade de ser titular. Ainda que tenha aqui algum receio que no Brighton, a contratação de Bissouma, que se falou muito para o Futebol Clube do Porto, possa colocar em causa a titularidade de Stephens. Mas é o meu médio mais barato de 4,5 e que vai estar lá bem no fundo no banco e nunca vai ser colocado a jogar. É apenas uma garantia de que se acontecer algo de grave com lesões e jogadores que não joguem, eu tenho ali um jogador que em princípio me dá pelo menos 2 pontos. É essa a lógica. E depois de 5.0, o médio do Fulham Carney, que estou com algum receio também da sua titularidade pelas notícias que saíram de mais um reforço para o Fulham, também para o meio campo, de Anguissa, vindo do Marselha. Vou ter que ponderar muito bem amanhã se mantenho Carney ou se aposto em Wells, do Cardiff, que é aparentemente o batedor de todas as bolas paradas, inclusive de penaltis, e portanto poderá também ser aqui uma aposta interessante. Escada. Médios para sugerir aos nossos médios para sugerir ao pessoal seguidores. Então é assim, vou começar pelo Max Meyer do Palace, 22 anos, na Bundesliga fez 260 jogos, fez 63 gols e 50 assistências, tem 22 anos. O Palace é uma equipa que tradicionalmente produz bons extremos. Acho que pelo preço 6 não é muito barato, mas acho que é uma aposta que pode ser daqueles jokers que pouca gente se calhar vai ter e que me parece a mim que pode vir a ter um bom desempenho e aliás até pode vir a saltar para um clube maior. Desculpe interromper, só para dizer que Max Meyer no ano passado jogou a médio defensivo. Tem que se ter essa atenção. Portanto, médio defensivo com 63 gols e 50... Não, mas ele nem sempre jogou médio defensivo. Sim, o ano passado. Mas nas épocas de 20, em que tinha 20 e 21 anos, na Bundesliga, que não é propriamente uma liga fácil, tem 63 gols e 50 assistências. Portanto, é um sim, acho que tem gol. Não será a posição dele. Sim, também é um jogador que tem gol, um jogador que tem assistência e muita qualidade. Depois, outra sugestão que eu tenho é o Bernard, que vai para o Everton. O Marco Silva tem, por tradição, de produzir o seu futebol apoiadinho e com grandes extremos. Portanto, com o Marco Silva explodiu o Licá e o Carlos Eduardo no Estoril. Grandes extremos.
Lica. Fizeram uma grande época. Fizeram uma grande época. O Lica foi para o Porto, logo aí. O Carrilho, o Nani, o Seleção, Sporting. E, portanto, acho que este ano, com o plantel que ele está a construir, acho que o Bernard, pela qualidade de jogo que tem, o Bernard, a gente já ouve falar do Bernard há tantos anos, mas o Bernard tem 25 anos e em 200 jogos no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Ucraniano tem 44 golos e 54 assistências. Portanto, acho que também pode ser uma opção válida. Outra dica que eu tenho para vocês, o Schürrle, de Fulham. Vocês, eu lembro-me desse gajo do Chelsea, mas o Schürrle tem 27 anos. O Schürrle tem 27 anos. Em 330 jogos tem 102 golos e 46 assistências. Custa 6.0. E vai para uma equipa onde, supostamente, vai ser um dos jogadores de maior cartel. E acho que também pode ser uma boa aposta para vocês. Outra dica, James Maddison, do Leicester, uma grande estrela, uma grande promessa de futebol inglês, custa 6,5. É carote. Em 113 jogos no Championship fez 24 golos e 26 assistências. Vai substituir o Mahrez, supostamente. E acho que também que é daqueles jogadores que não vai abundar muito o número de treinadores virtuais da Premier, da Fantasy, que o vão ter. E acho que também pode ser uma boa aposta. As minhas duas últimas sugestões. Naby Keita, 23 anos, médio centro do Liverpool. Em 175 jogos fez 41 golos e 35 assistências. 23 anos, um jogador que está a evoluir, vai evoluir muito em Inglaterra. O sistema de jogo do Liverpool é propício a que o Naby Keita suba em progressão com a bola. Pode surgir muitas vezes como sendo o médio box-to-box como segundo avançado e acho que vai ser uma opção, embora não muito barata, 7,5, mas uma aposta segura e que vai render, porque é um jogador que tem uma margem de progressão grande e acho que o Klopp vai-lhe dar mais competências ainda. Relativamente à minha equipa, não foge muito daquilo que é o normal. Portanto, tenho o Fabregas, que acho que vai, com o Sarri, começar a jogar a 10. Já foste. Tenho uma contingência orçamental que tinha que gastar 4,5 no médio. E eu gosto de arriscar nisto. E comprei o Reiss Nelson, do Arsenal, que nos jogos de preparação impressionou-me imenso. O miúdo é uma mota e pode ser uma surpresa. E eu não gostei nada de 4,5, vamos lá apostar que pode ser uma surpresa. Edson Odoi? Pois, eu pensava que ele ia dizer Edson Odoi. Não. E a minha aposta também, onde eu vou gastar dinheirinho, é no Mahrez. O Mahrez vai jogar de uma maneira completamente diferente daquela que jogava no Leicester. Portanto, no Leicester jogava a extremo, na direita, recebia 90% das bolas de frente para a baliza em progressão e em finte dava nas vistas. Jogava mais em contra-ataque. No United vai jogar mais em ataque posicional. Vai receber a bola muitas vezes costas para a baliza, vai fazer aquele movimento típico dele de fletir para dentro e dar-lhe com a canhota. Acho que com a renovação do Sterling estar tremida, acho que ainda por cima com os sinais que o Pep Guardiola deu na Supertaça, de quando teve que tirar um dos extremos, tirou o Sané e manteve o Mahrez, eu vou apostar no Mahrez. Depois, se vocês quiserem gastar dinheiro, acho que pela construção da equipa que está a ser feita, se o Hazard não sair, com a segurança que aquele meio campo vai ter e com a tradição que o Sarri também tem de fazer equipas em que sobressaiam os extremos,
Acho que o Hazard este ano tem tudo para bombar muito. Se mantiver motivado, atenção ao Real Madrid, se se mantiver motivado no Chelsea, e se vocês quiserem gastar 10,5, portanto, aqui está as minhas sugestões. Não te falta um médio? Não. Salah, de certeza. Salah, Fabregas, Ryan Nelson e Richarlison. Eu tenho o Richarlison neste momento porque ainda não sei o preço do Bernard, e eu, desde que o Marco Silva foi para a Premier League, gosto de meter os extremos das equipas do Marco Silva, porque os extremos do Marco Silva, e visto isso no Watford com o Richarlison, dá muitos pontos. E portanto tenho o Richarlison porque ainda não sei o preço do Bernard e deve ser mais caro do que os 6,5 do Richarlison. Portanto, sim, eu acho que o Richarlison é 6,5 porque já vinha com o preço do Watford, senão era mais caro. Pois, exato. Portanto, se querem mais baratinhos, vão por aqueles que eu vos disse ao princípio. Se quiserem mais caros, se tiverem budget para mais caros, façam realmente aqueles que vocês acham que um médio que eu tenho pena que não esteja a jogar mais à frente é o De Bruyne. Eu sou um fã do De Bruyne, mas acho que o De Bruyne, para o preço que custa, 10,5, para aquilo que nós queremos, que é golos e assistências, se calhar não vai brilhar tanto. Portanto, vai construir muito jogo, vai sair muita bola muito redondinha daqueles pés para os finalizadores, mas se calhar a relação qualidade-preço, aliás, a relação rendimento-preço para 10,5, para vocês gastarem 10,5 no médio, acho que o De Bruyne, embora seja um jogador brutal, não vai compensar. O De Bruyne acho que é 10. Acho que é 10. Mas sim, é muito dinheiro. Só duas notas antes do Álvaro também falar aqui dos seus médios, que eu acho que sim, o Hazard sem dúvida um potencial incrível, porque de facto é um jogador fantástico, mas temos mesmo que esperar. Acho que é preciso perceber que Hazard é que volta, porque parece-me óbvio que Hazard queria sair. E não vamos ter Hazard na primeira jornada, acho eu. Sim, isso também acho que não. Acredito que talvez já o William com Pedro, mas sim. Não, é o que eu penso que vai acontecer também. E o próprio Courtois hoje, durante a apresentação, acho que se referiu a isso, que Hazard era muito bem-vindo, portanto vamos ver se não poderá ser um grande golpe também nas aspirações. Sim, mas se o Chelsea vender o Hazard com as inscrições fechadas em Inglaterra, vamos ter um grande problema. Sim. Mas vamos ver como é que vem Hazard, porque é possível que eu também acho que Hazard queira mesmo sair, mas se calhar como o mercado fechou, como disseste, vai ter que ficar. Outra nota que é, se não estou em erro, os 8 médios mais pontuados do ano passado, portanto o mais pontuado sem dúvida Salah, que bateu o recorde de pontos, mas os outros 7 eram médios do City e do Tottenham. Portanto, é alguma coisa que se calhar aqui para ter um bocadinho em linha de conta, porque nesses médios estavam Sterling, estava De Bruyne, estava Sané, estava Eriksen, estava Dele Alli e Son. Portanto, muita atenção. Curiosamente, não há jogadores do Manchester United. Ninguém sabe porquê. E não há um jogador que eu acho que só não está nestes porque teve muito tempo castigado e lesionado, que é Mané. Era o único que eu acho que entraria aí se tivesse tido uma época normal. Quanto a médios, eu antes de dizer os meus médios eu gostava de dizer uma coisa que nós ainda não referimos, que é quando vocês estão a selecionar a equipa, é importante terem uma certa noção de qual a tática que vão usar. Se vão usar 4-4-2, vão usar 3-5-2, vão usar 3-4-3, porque, por exemplo, se pensarem, ok, eu quero usar 3-5-2, aí eu já não aconselho escolher um médio de 4,5, porque um médio de 4,5 em princípio não aportará muitos pontos à vossa equipe, e se vocês querem pôr os 5 médios a jogar a titulares, acho difícil ter um médio de 4,5. Se pensarem, por exemplo, em usarem 4-3-3, até podem pôr 2 médios de 4,5, por exemplo, para ficarem no banco. Ou seja, quando estão a estruturar as vossas equipas, pensem primeiro qual a tática que querem usar. Normalmente, até depois, com a seleção de jogadores, até percebem que, ok, eu posso usar 3-4-3 na jornada, na próxima eu posso usar 4-4-2, enfim. Sim. Mas convém ter uma certa ideia. Quanto ao meu meio campo, o que eu pensei foi que vou utilizar quase sempre 3-4-3, 4-4-2, por isso escolhi um médio de 4,5,
tal como o Tiago disse, para estar ali no fundo do banco, nunca entrará, a não ser em caso de necessidade extrema, e eu fui por Schneiderlin do Everton, porque me parece que vai ser titular no meio campo de Marco Silva. Mas lá está, estar ali no banquinho, se for preciso, dê-me 2 pontos, 3 se houver uma clean sheet, ótimo, não preciso de mais. Depois tenho Salah, porque acho que Salah é obrigatório nesta altura, acho que é um risco tremendo não escolher o egípcio, até pelo menos perceber se o rendimento dele será ou não será idêntico ao da época passada. Tenho o Pedro do Chelsea, porque custa 6,5 e há um largo leque de jogadores para o meio campo que custam 6,5, são todos bons. Pedro, Richarlison, Diogo Jota, ajudem. Cessignon, James Maddison, custam todos 6,5, Fabregas, custam todos 6,5. Qual é que foi o meu pensamento? Ter 3 médios de equipas grandes. Ou seja, eu tenho Salah, tenho Eriksen e tenho Pedro. E depois o quarto médio, se eu utilizar o 3-4-3, aí sim, já ir para uma equipa mais fraca. Vamos ver se será fraca, se não será fraca. Eu até penso que o meu quinto médio é Carney, do Fulham. Eu até penso que o Fulham poderá fazer uma boa época, por isso escolhi Carney. Mas nos médios de 5 não há muitas opções, tal como o Tiago disse. Será Carney. Poderá ser o homem do Cardiff, porque pelo que nós temos visto vai bater tudo. Mas lá está, o Cardiff também não irá marcar muitos golos em princípio, irá ter algumas dificuldades ofensivas. Por isso, Ruben Neves, existe Ruben Neves, que lá está, Ruben Neves, eu olho para o Ruben Neves e penso sempre num jogador que vai fazer a assistência para a assistência. E é por isso que não o seleciono. Mas também poderá bater livros, penaltis, apesar de ter falhou agora e há Jiménez na equipa, não sei. Vamos ver. Eu fui por Carney e é este o meu meio campo. Qual é que foi o meu pensamento? Como disse, 3 jogadores de equipa grande, 2 jogadores mais de contenção, vá. Num primeiro esboço, até tinha, por exemplo, Salah, Eriksen, Bernardo Silva e Jota, mas depois precisei de dinheiro para ir buscar Firmino e, enfim, tive que fazer o downgrade para Pedro e Carney, mas o meu pensamento foi ter sempre 3 jogadores de equipa grande e o quarto médio equipa pequena. Aproveita e segue, falaste em Firmino. Sim, aproveito e avanço já para os avançados. É assim, quanto a avançados, eu acho que de início, de avançados caros, existem 2 opções óbvias. Agüero e Aubameyang. Eu fui por Agüero, depois da exibição na Community Shield. Acho que a maior parte dos treinadores virtuais foi para Agüero, até pelo calendário do gabonês nas 2 primeiras jornadas. O calendário do Arsenal não é muito simpático, mas acho que Aubameyang o ano passado marcou 10 golos em 13 jogos. Ele começou a jogar só em fevereiro e mesmo assim marcou 10 golos em 13 jogos num Arsenal que já estava um pouco desligado da Liga, já só a pensar na Liga Europa. Por isso eu acho que Aubameyang este ano vai marcar muitos golos, vai dar muitos pontos e é uma forte hipótese. É claro que o avançado que a partir, diria, da quinta jornada toda a gente vai querer ter na equipa é Kane, porque Kane não é de longe o avançado mais regular do jogo. Não dá um gol por jornada, porque isso é impossível, mas quase todas as jornadas pinga qualquer coisa. E acho que a partir de setembro toda a gente o vai querer ter na equipa. Até lá não, porque em primeiro lugar agora não marca. Kane não marca gols em agosto. Tem essa maldição. E depois também vem do Mundial, não sabemos se irá jogar a primeira jornada. Ele disse que queria já jogar a primeira jornada, mas ele começou a treinar na segunda-feira. Acho difícil, talvez vá para o banco e depois entre na última meia hora, possivelmente se for necessário, até porque a opção Llorente, enfim, por isso... A terceira jornada também é contra o United Old Trafford. A terceira jornada é contra o United Old Trafford também não ajuda ao calendário a colocar já Kane de início. Sim. Enfim, acho que as pessoas vão fugir um pouco. Depois, existem 2 avançados, 3 avançados ali no patamar de 9, 9,5 que poderiam ser opções: Firmino, Morata e Lacazette. Lacazette tem jogado a ponta e Aubameyang na esquerda do ataque do Arsenal nos jogos de pré-época, onde jogaram os dois. Eles nem sempre jogaram os dois. E eu diria que no jogo que foi o ensaio geral para o jogo da primeira jornada contra o Manchester City, Aubameyang jogou sozinho, Lacazette ficou no banco. Foi contra o Chelsea a semana passada na Irlanda. Por isso eu não sei até que ponto é que Lacazette começará a titular. É uma coisa que, lá está, se quiserem arriscar, mas não sei. Depois, entre Firmino e Morata não dá confiança nenhuma. Eu sei que Sarri já lhe tentou injetar confiança, a dizer que ele era o ponta de lança do Chelsea, ele era o titular,
mas o espanhol parece-me claramente atravessar uma fase má, de falhar golos fáceis. Contra o Arsenal foi um penalti, ou seja, não me parece uma opção muito consistente. Por isso, é o avançado mais selecionado do jogo neste momento é Firmino. Acho que Firmino é um must-have nesta altura, porque havia dúvidas se Klopp começaria com Firmino ou com Sturridge, porque Firmino voltou tarde para a concentração do Liverpool em França, mas começou a titular contra o Torino e começou logo com um gol e com uma assistência em 45 minutos. E com o Nápoles também. E com o Nápoles, exatamente, e com o Nápoles também começou a titular. Mas contra o Torino fez logo um gol e uma assistência em 45 minutos. Ou seja, deu claros sinais para nos dar confiança que será titular e que poderá fazer alguma coisa contra o West Ham, que, tal como o Escada disse há pouco, não me parece uma equipa que vai ser muito consistente defensivamente neste tipo de jogos. O meu terceiro avançado fui para o patamar dos 7, 6,5, 6. Nesse patamar existe Zaha, existe Arnautovic, existe Sheikh Tosun, Joshua King e Chris Wood. Se quisermos ainda baixar aos 6, temos Charlie Austin do Southampton e no patamar dos 6,5 ainda temos mas o Wilson, enfim, sim, temos o Wilson mas do Bournemouth. E temos no patamar dos 6,5 também Mitrovic do Fulham. A minha opção foi para Joshua King. Eu vou ser sincero, 7 era impossível por causa do orçamento, por isso logo Arnautovic, Sá e Sheikh Tosun ficaram fora de hipótese, e depois entre Mitrovic, Joshua King, Chris Wood foi uma questão de olhar para o calendário, ver os 3 primeiros jogos do Bournemouth e escolher Joshua King. No entanto, deixo um aviso, o primeiro jogo do Bournemouth é em casa contra o Cardiff. Em princípio é um jogo que a gente olha, uau, espetacular, vou apostar em jogadores do Bournemouth. Normalmente as equipas que sobem à Premier League, o primeiro jogo fazem sempre um grande jogo. O ano passado o Huddersfield ganhou, eu lembro-me perfeitamente, ao Palace 3-0. O Brighton perdeu com o City 2-0, mas o gol do City mas muito difícil. Exatamente, foi muito difícil. O Newcastle perdeu com o Tottenham, também difícil para o Tottenham. Sim. Por isso, normalmente as equipas que sobem à Premier League fazem bons inícios e por isso eu vou apostar, estou confiante porque ele vem marcando gols nesta pré-época, mas deixo sempre esta nota. Depois, avançados mais baratos, eu durante algum tempo tive na minha equipa Jiménez. Eu acho que há duas hipóteses, ou Jiménez do Wolves ou Bobby Reid do Cardiff. Eu não estou a ver outro. Houve até uma certa altura que eu tive Sorloth do Crystal Palace, mas ele entretanto já perdeu o lugar para Benteke e portanto... Sim, Benteke e só o pus porque ele gostava assim que era o único avançado. É outro de 6,5. É outro de 6,5, exatamente. E só o pus porque era o único avançado 5 que andava a jogar e dava-me jeito por questões de orçamento. Entretanto, ele perdeu o lugar, por isso saltou da equipa. Mas só vejo duas opções, ou Bobby Reid do Cardiff ou Jiménez. Entre estas duas eu iria sempre para Jiménez porque eu não penso que o Cardiff irá marcar muitos golos. No meu caso, Agüero desde o início, acho que não há dúvidas, tenho aqui a caneca também a comprovar. As únicas incertezas em relação a Agüero são também relacionadas com a concorrência de Jesus, porque se no caso de Kane é titular até quando está lesionado, quase. Portanto... E isso é um descansimento. Não, sim, é uma garantia, porque sabemos que Kane, sempre que o metermos a capitão, vai jogar. No caso de Agüero, já é uma dificuldade de dar a braçadeira de capitão a Agüero, porque é sempre muito incerto se joga ou se joga Jesus. Se bem que eu acho que Agüero, até por este início na Supertaça, e por alguns sinais já durante a época passada, Agüero é o titular. É verdade que vão haver jogos em que poderá rodar, mas se a equipa estiver a funcionar e a render, até pode haver alguns jogos em que joguem os dois, e se calhar Agüero vai começar a grande maioria dos jogos. E de facto, depois com todo o potencial goleador, com os penaltis, etc., é um jogador que tem vários anos já da Premier League. Foi um jogador que em cerca de 20 minutos de estreia na Premier League fez 2 golos e uma assistência. Ainda com Mancini no Manchester City. O meu outro avançado é também Firmino. Lá está, como o Álvaro disse, mal se percebeu que Firmino tinha grandes probabilidades de começar já como titular, preferia arranjar fundos para o conseguir ter. E depois tenho Zaha, que à partida era um jogador que eu não contava colocar, porque ok, é um jogador que desequilibra imenso, ganha penaltis, assistências, gols, etc. Mas
à partida estava sempre mais virado para outro tipo de avançado, mais ponta de lança, como Tosun, eventualmente como Austin, se o Southampton não estivesse a ser uma enorme depressão nesta pré-época. Mark Hughes, pá. Sim, fortíssimo. E portanto, em princípio vou manter Zaha, porque acho que este Palace com o Roy Hodgson está mais equilibrado e consegue ter um rendimento mínimo e tem de facto já alguns jogadores com alguma qualidade. Esta nova adição de Maier, mesmo Koyate para ajudar a Milivojevic. Eu acho que é uma equipa para conseguir um campeonato tranquilo. E Zaha desequilibra de facto imenso. Se não sair, o que eu espero sinceramente. Porque entretanto, eu não sei se vocês sabem, mas Jordan Ayew era isso que eu ia referir. também foi contratado. É um homem para a gente ver o preço. Porque... Vamos ver também se a entrada do Jordan Ayew, se for uma entrada para titular, que mexidas é que vão haver. Se Benteke será relegado para o meio campo, para o banco, aliás, e Zaha e Jordan Ayew vão jogar os dois com o Maier no apoio. São coisas que depois teremos que ver ao longo da jornada. É que Jordan Ayew, o ano passado, custava 5.5, se não me engano. Sim, eu não acredito que ele este ano tenha... eu acredito que já custou. Já custa 6, mas se for a 5.5 é uma boa opção. Uma coisa, Morata, sem dúvida, eu acho que já o ano passado foi uma depressão para nós e aparentemente também para ele, e de facto o jogador já falou nessa situação e não sabemos até que ponto é que essa própria depressão não o possa estar ainda a afetar, porque de facto é um bocadinho incompreensível como é que um jogador da qualidade de Morata, ok, não estamos a falar de um super avançado, mas é um avançado que deveria garantir alguma média de golos entre 15 e 20 golos por época, e no momento não vimos isso acontecer. E eu vejo que Giroud, quando estiver em condições, poderá ser o titular. Referir um médio que ninguém falou, porque também não é um titular certo, mas parece ser o médio que poderá vir a aliar melhor o rendimento com o preço, que é Mkhitaryan, mas que estamos todos a aguardar para perceber se vai ser titular, que eu acredito que sim, porque acho que Lacazette vai perder o lugar e Aubameyang vai jogar na frente, e aí vão começar os apoios de Ozil e de Mkhitaryan e eventualmente Ramsey, não sei. Até porque o Unai Emery, que eu me recordo, eu posso estar enganado, e se tiver, vocês corrijam, eu não tenho ideia do Unai Emery usar um 4-4-2. Sim. Não tenho. Também. E também não me parece especialmente boa opção. Sim. Eu nem estou a falar da opção, eu só estou a falar é que não me parece no histórico do treinador que alguma vez tenha... Mas é um jogador que eu acho que temos que ter aqui em linha de conta. Jorge. Os meus avançados. Agüero, claro. Óbvio. Até podia nem ser o jogador que é, mas só para estar ali a finalizar os ataques que aquela equipa faz, pode até podia lá estar quase o de Poitre. Só para encostar. O jogador que o ano passado. É verdade. Não é só pelo que ele faz, pelo valor mais que uma ele acrescenta à equipa. Mais uma vez, vamos dizer, o de Poitre que marcou a uma das melhores equipas da Inglaterra, que foi o Manchester United. Com uma casa incrível de Lindelof. Exato. Não só por aquilo pelos golos que ele inventa, o Agüero, mas também só por estar ali para encostar o pezinho, porque é servido em bandeja de ouro muitas vezes por jogo. E, portanto, uma equipa, quem quiser entrar nisto e não tiver o Agüero, é um grande homem, com uma coragem monstra. É a mesma coragem de não ter o Salah. Sim, outro avançado. E eventualmente o Kane. Outro avançado, mais uma vez, que eu vou pôr como os meus amigos, é o Firmino. Não tanto pelas razões que eles enumeram, mas porque eu acho que o Firmino este ano vai beneficiar de duas coisas. O Firmino vai beneficiar primeiro do efeito Salah. Ou seja, vai haver uma preocupação dos treinadores contrários com Salah, vai haver muito mais preocupação com a defesa, com o central do lado esquerdo para fazer as dobras ao lateral esquerdo, porque vai ser muitas vezes passado pelo Salah, vai dar mais espaço ao Firmino. Outra situação que me faz apostar no Firmino é, como eu falei, a entrada do Keita na equipa. Portanto, a entrada do Keita na equipa e também a entrada do Fabinho, o Liverpool vai ter muito mais bola este ano do que teve ano passado. Portanto, o Keita vai muitas vezes aparecer a romper dentro da área e o Firmino
é menino para estar ali a encostar as bolas que sobram. E, portanto, acho que o Firmino, em termos de finalização, se estiver competente, vai marcar este ano muito mais gols do que tem marcado. Por fim, escolhi o Chicharito, do West Ham. Um bocado na onda do Agüero, porque o Chicharito vai ter um tridente de luxo atrás dele e ele só lá tem que estar para encostá-las. E vai ter muita bola para o fazer. Portanto, o Chicharito não é aquela escolha óbvia, mas é uma das minhas apostas porque acho que vai ter muita bola com qualidade. Uma coisa é tu estares a jogar a avançado e teres ali 3 ou 4 bolas para finalizar, para elas virem aos trambolhões e cheios de picos, como se costuma dizer. Romelu. Por exemplo. Outra coisa é teres grandes jogadores atrás de ti que criam jogadas que facilmente são concretizáveis. Portanto, o Chicharito acho que é um grande avançado. Acho que teve uma carreira que teve que lutar um bocado. Não foi para o United muito novo, mas fez épocas maravilhosas no Leverkusen e na seleção do México também. E no Real Madrid. Mas acho que é um avançado com qualidade. É uma escolha que eu fiz para a minha equipa. Relativamente aos outros avançados que eu vos posso dar algumas dicas. Volto a falar se calhar no Giménez, porque pelo preço que tem 5.5, se vocês não tiverem muito bem no vosso orçamento, é uma hipótese a considerar pelo valor que custa. Um avançado que hoje também mudou foi o Rondon. Sim. Essa vedeta. Custa 6.0, mas que é um avançado que tem números muito interessantes e que já conhece muito bem a Premier League e é um tanque. O ano passado fez um hat-trick e o Jorge Escada tinha. Exatamente. Foi a única coisa que fez o ano passado, diga-se passagem, mas acho que também é uma boa opção para quem tiver pouco orçamento para um avançado. Sim, seja. O Rodon ano passado teve acho que 14 ou 15 jogos sem fazer nada. Sim. Mas depois ele tinha quando ele tinha. Exatamente. Mas ele depois tinha. E depois há outro avançado que eu sempre achei alguma piada como jogador e este ano estou a vê-lo com uma qualidade acrescida, que é o Steve Mounier do Huddersfield, que custa 6.0 também. Acho que viu com muita atenção um jogo da pré-época que ele fez um gol magnífico e notou-se ali melhorias. Portanto, está mais jogador e acho que também pode ser uma boa opção se vocês não tiverem muito dinheiro. Eu aqui tenho que falar porque o Mounier foi uma aposta que eu tive na segunda jornada do ano passado e foi deprimente. Mas foi o ano passado. Não, ainda não. Agora pensou, é mesmo este que eu estou a Sim, e depois daqueles 2 gols ao Palace. Mas foi o ano passado. Deixa-me só dizer isto. E foi horrível. E foi o domingo à tarde, depois do almoço, porque o jogo foi à 1h30 de domingo. Um Huddersfield Newcastle, em casa do Huddersfield, foi deprimente assistir à exibição de Steve. Sim, com o gol do meio. Mas foi deprimente assistir à exibição de Mounier, em que eu só pensava o que é que eu fiz, porque ele nem tocava na bola, mas pronto. E depois rodou bastante. Sim. Pronto, malta, isto são aqueles que, na teoria, pela lógica vão render mais. Existe um avançado que vocês podem sentir tentados, não o ponham. Não ponham, que é Shane Long. Não ponham Shane Long. Vocês podem sentir tentados. Por várias razões. Por várias razões, mas não o ponham, ele não faz nada. Não ponham Shane Long nas vossas equipes. Se o homem marcar 2 gols. Danny Ings, em princípio, o Danny Ings também ficou confirmado como reforço do Southampton. Então ainda mais me ajudas. Tem mais um jogador que pode escolher. Danny Ings, Shane Long. Promete. Destes 4, se eles no final do ano tiverem. Não, o Charles. Eu gosto muito. Vou retirar o Charles desta afirmação. Gabriadini, Ings e Shane Long, se no final do ano tiverem 15 golos, os 3 juntos. Ia dizer para aí 10, mas ok. Eu ainda sou simpático. Se tiverem 15 golos, os 3 juntos, sim. Enfim. Alguma coisa está para acontecer. Sim. E acho muito triste nós termos falado dos avançados todos e ninguém ter falado do Lukaku. Eu falei. Romelu falou bolas, pontapés para a frente. Falaste 3, 4 oportunidades. Mas eu acho que fazer alguma coisa. Eu acho que se percebe não falamos de Romelu em primeiro lugar porque a equipa não produz futebol ofensivo.
Bola. Certo. E depois, porque vem do Mundial, esta primeira jornada não jogará em princípio, a segunda já jogará de certeza. Vamos ver. Vamos ver porque o Mourinho está desesperado. Por Meus isso, não sei. amigos, mas com o número de bolas, Que ele tenha um excelente Que tem, avançado. exatamente. Um Sim, excelente sim. avançado. Fez o que podia. o rácio que ele tem, E com os minutos que teve que jogar, Sim, totalmente semifrado. mesmo sendo um o monstro rácio físico. das oportunidades que tem para os gols que marca, Sim. Sim, acho que se o Mourinho for capaz de meter a equipa Não, eu com digo. um futebol mais ofensivo, eu digo o mais. Lukaku vai dar muito ponto. Não, eu digo, muito não, eu digo mais. Se o Mourinho for despedido, se calhar o primeiro avançado que entra na equipe. Se o Mourinho for Sim. despedido, calma. Sim, Sim, é a minha aposta. Mas é o que se Eu espera. já neste tinha momento. falado Menos- disto, tínhamos que fazer uma aposta de quando é que seria despedido. menos 50 likes. Sim. Atenção aí. Acho que temos que fazer uma sondagem, Era giro. perceber quando é que vai ser despedido, porque de facto já é daqueles que é mais apontado. Temos que fazer aqui uma aposta do primeiro treinador. Eu acho que não chega ao fim do ano, pelo menos. Agora, Eu voto. Não, olha. Não, isso é no próximo vídeo. vídeo. É previsões. Eu já não tinha pensado nisso, mas Guarda-te. vamos fazer a previsão do primeiro treinador a ser Guarda-te despedido. aí. Então eu não vou dizer que o Mark Hughes vai ser o primeiro a ser despedido. Fogo, eu ia dizer Exato. isso também. Vou para Rafi Gracia. Pois, também é uma boa opção. Mas sim, mas já lá vamos. Queria, Rafa Benítez. antes de terminar, queria dizer apenas, é assim, isto obviamente, muitas das nossas escolhas são baseadas em estatísticas, também daquilo que é a observação que nós fazemos dos jogos. Epá, mas depois também convém meter aqui um bocadinho de gosto pessoal. Claro. O Jorge estava a falar de algumas razões para colocar o Firmino. Eu também coloco o Firmino porque acho que o Firmino é um excelente jogador. Como É um é? excelente jogador. Epá, não será se calhar um excelente finalizador, mas é um jogador fantástico, não só a jogar com os colegas, mas na maneira como faz a equipa jogar e depois como consegue também criar oportunidades para ele e para os outros. E portanto, acho que o Agüero é um excelente jogador, acho que o Firmino é um excelente jogador, Kane, Salah, etc. É bom nós também termos aqui alguma ligação emocional à coisa. Não, convém é não nos deixarmos levar por isso. Não ser teimosos. É bom, isso, sim. eu acho que isso é um conselho primordial. Não ter ser muita teimosos. teimosia. Não se esqueçam de uma coisa, isto é rendimento. Exatamente. Ponham jogadores, defesas que não sofram golos, e médios e avançados que façam assistências ou façam golos. Não é aquele jogador que joga imenso, mas não faz golos nem assistências. E o Tiago estava a dizer, nós olhamos muito para estatísticas, é verdade, mas pelo menos eu, não sei eles, isso a gente nunca discutiu. O que é mais importante para mim é ver os jogos. Sim. É ver os jogos. É assim, como é óbvio, nenhum de nós consegue ver os 10 jogos da jornada, Sim. então, porque há trabalhos e há vida, enfim, é impossível ver os 10 jogos da jornada. Mas mesmo que não consigam ver o jogo, é fácil hoje em dia, vejam um resumo alargado, Sim. 10 minutinhos, para ter uma ideia. E nunca façam uma coisa que é estar a ver um jogo da Premier League E a fazer substituições? e mudar para ver um jogo da Liga NOS. Sim, por amor de Deus. Façam isso porque Os vossos olhos podem explodir. Vocês vão ao volume do som, mas isto ficou sem som. Porque Sim, mas porquê? depois a velocidade do jogo Isso é parece uma cor, que tem que claro. andar com o comando para a frente porque o jogo é para metade. Sim. É para metade. Está sempre parado. Sim. Com os estádios vazios e com os jogadores a mandarem-se para o chão. É um desporto diferente. Sim, É um desporto e o diferente. vídeo árbitro. Nunca É outro façam, nível, mais baixo, mas... nunca façam isso. Portanto, estão a ver o jogo da Premier League, acabam de ver o jogo da Premier League, Sim. vão ao Acabam de ver o Anderson de Newcastle. Exatamente. vão ao cinema com a namorada, nunca Qualquer mudem coisa. para um jogo da Liga NOS, porque vocês aí pá, Sim, não. E Pressão total. correm risco de vida até. é um choque É um choque no muito organismo que a gente é pá, o que é isto? O que é isto? É um choque muito grande. Para terminar, outra coisa que o Álvaro introduziu aqui, a questão da tática. Eu sou um aficionado quase fixo de 3-4-3 e eventualmente com variações pontuais para 4-3-3, porque normalmente lá está, para além do médio de 4,5, há um outro médio mais barato, que se tiver um jogo muito difícil, na casa de um adversário muito difícil, e se eu tiver um defesa que eu acho que pode me dar uma clean sheet, eventualmente arrisco para então trocar e fazer o 4-3-3. Mas é muito 3-4-3. Eles têm mais alguma versatilidade tática. Eu acho que até o ano passado o 3-4-3 era utilizado para ir por 80%. Não quero exagerar. Mas, Sim, mas 70%. o 3-5-2 tem tendência durante a depois- época a surgir mais. Porque depois do ano passado Os médios. Não, e o ano passado foi um ano em que os médios deram muitos pontos. Sim, e os avançados. E avançados, tirando o Kane e o Agüero a espaços. Sim, e depois o Firmino. E depois o Firmino mais para o fim. Sim.
não havia muitos avançados a dar pontos. Então o 3-4-3 perdeu um bocadinho de força. Outra coisa, malta. Eu sei que alguns de vocês nunca jogaram a isto. Nunca isto é chinês. Sim. Vejam com muita atenção os boosts. Que é o triplo capitão, o bench boost e aquela parte de mudar a equipa. Não sei, o free hit. Free hit. Vejam isso com muita atenção. Se tiverem dúvidas, mandem-nos. Exatamente, perguntem. Ponham nos comentários, mandem-nos mensagens, aquilo que vocês quiserem. E juntem-se à nossa liga, não se esqueçam. Exatamente. E outra coisa que é importante dizer, nós não somos experts. Percebemos um bocadinho, mas não somos experts. Sim. Nós podemos daqui a 3 semanas estar a fazer um vídeo em conjunto em que estamos os 3 em último na nossa liga e aqui a cortar os pulsos. Era triste, mas sim. Era triste, mas lá está. Mas pode acontecer. Nós não somos experts, nós tomamos linha de atenção e gostamos disto. Malta gosta disto. Exatamente, gosta disto. Um bocadinho mais criado do que devia, mas ok. Exatamente, mas não somos experts. E temas que queiram ver debatidos, temos todo o gosto em falar disso. Obrigado por nos seguirem. E espero que tenham gostado e a gente vai continuar com isto. Sim, claro. Até porque isto é uma coisa mais até para nós nos divertirmos do que... E interajam connosco. Exatamente. Digam o que é que gostam, digam que dúvidas é que têm, deem as vossas dicas como jogadores, o que vocês acham. Se querem que a gente beba umas minhas aqui, vocês quiserem. Whatever. Ok, pessoal? Mais uma coisa? Não, acho que está tudo. Obrigado, fiquem bem. Obrigado.